Sua graça tirou meu medo. Bendito o dia que eu fui aos pés do meu Rei, que a morte venceu. Sua vida em mim está. Correntes não me prendem mais. Meu Deus, meu Rei, me libertou. Em mim fluiu graça sem fim, imenso amor eu encontrei. Amém. Nós, às quintas-feiras, estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. E nós já caminhamos, vimos como essa igreja foi formada, a maneira soberana que Deus usou. Olhamos para a sua teologia geral, olhamos para algumas palavras específicas que nós precisávamos entender. Depois olhamos para esses primeiros versículos e nos concentramos no apóstolo Paulo. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo. E vimos o que caracterizou o apóstolo Paulo, e nós vamos continuar, então daí, não é? Já é o sétimo vez que estamos meditando aqui, ainda estamos aqui no início. Então diz assim, texto, Filipenses 1 e 2, Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, ao que nós meditamos, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os pastores e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Eu quero me concentrar agora, se nós aqui, e quem pode dizer, esta carta é para mim, essa carta é para nós, de que maneira nós temos que estar ou ser, para essa carta ser para nós. Então, Paulo escreve essa carta, nós vimos como foi formada esta igreja, as pessoas que compunham, e quantas pessoas foram se achegando à membresia da igreja dos Filipenses. Essa é uma igreja local. Todas as cartas do apóstolo Paulo são dirigidas a igrejas locais, ou a pastores de igrejas locais. Paulo está sempre falando com a igreja. Então aqui está dizendo a mesma coisa, a todos os santos em Cristo que estão em Filipos. Ele está falando da igreja local, não é? Com os bispos e diáconos, a igreja como nós conhecemos. E eu quero falar, me concentrar nisso, a todos os santos que estão em Filipos, com os pastores e os diáconos. Hoje é muito comum as pessoas ouvir as pessoas dizendo assim, olha, igreja não é fazer isso, ou fazer aquilo, ou ser aquilo. Normalmente quando a gente ouve as pessoas falando a respeito da igreja, você logo percebe que aquela pessoa não entende absolutamente nada a respeito do evangelho. A igreja não quer dizer que eu terei que ser assim, um assado, pertencer a isso ou aquilo, fazer isso ou aquilo. Você logo percebe que aquela pessoa tem uma visão totalmente vinda da cultura que nos cerca, e ela tem uma ideia de igreja que flui da não compreensão do evangelho, da não compreensão da maneira com que Deus se relaciona com o homem, e ela simplesmente ecoa a cultura fingindo até um certo zelo com Deus, para explicar às vezes a sua posição, aquilo que ela está vivendo. Então Deus instituiu duas coisas. Há muitas instituições no mundo que fomos nós que criamos. Não quer dizer que elas são ruins, algumas são, mas nós criamos, mas Deus instituiu a igreja. A igreja é uma instituição de Deus. Essa palavra instituição ficou quase assim, as pessoas falam de instituição, você está falando da igreja instituição? Deus instituiu a igreja. Você não define a igreja, eu não defino a igreja, a Bíblia define a igreja. Deus define a igreja. Deus instituiu o casamento. O mundo não define o casamento, o governo não define o casamento, nem você e eu definimos o casamento. Deus instituiu o casamento.
Mas você vai ver que essas duas instituições de Deus, elas são as coisas que mais foram afetadas pela cultura anti-Deus que nos cerca. Mas ela não tanto a igreja quanto o casamento não é bombardeado só pelo mundo e pela cultura, mas pela cultura dentro dos muros. Ou seja, o casamento tem sido redefinido e visto de uma maneira não bíblica dentro dos muros daqueles que se dizem cristãos, e a igreja também. Então essas duas instituições divinas vão sendo redefinidas à luz do pensamento cultural, e elas estão ligadas, porque na verdade Deus criou o casamento para mostrar o que era a igreja, o que é a relação de Cristo com a igreja. Você vê, quando você perde a definição de casamento, você também perde a definição de igreja. Então quando você vê alguém dizendo assim, olha, ser igreja não quer dizer isso ou aquilo, logo você percebe, essa pessoa não entende como Deus se relaciona com os homens, não entende o que é a igreja, porque ela não entende o Evangelho. Então Paulo está escrevendo para uma igreja, ele está dizendo para os santos, todos nós, não é? Todos eles no caso, que estão em Filipos, com os pastores e diáconos, uma igreja local, uma igreja estabelecida como a Bíblia estabeleceu. Então eu quero falar a respeito de uma maneira geral, como você precisa entender o Evangelho para essa carta ser a seu respeito. Como você tem que ter uma definição correta de igreja, para os santos que estão em Filipos, com os pastores e bispos. Todas as cartas são assim. O Apocalipse é um pouco diferente das outras cartas, porque Jesus fala na primeira pessoa, como se ele estivesse enviando as cartas. Mas você vai ver que é a mesma coisa. Ele fala, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Laodiceia, a igreja dos Efésios. E ele diz assim, os pastores e as igrejas estão nas minhas mãos. E eu passeio entre as igrejas locais. E ele começa a falar com cada uma daquelas igrejas, com seus pastores, com seus membros. Nós não definimos o casamento, não definimos o que é a igreja, mas essas duas coisas têm sido atacadas junto, por causa da cultura que nos cerca, formata a nossa mente. Então saber o que é a igreja, anunciar a singularidade da igreja numa cultura pós-cristã é fundamental, porque já não é um fato consolidado que as pessoas que dizem ser cristãs entendem nem o Evangelho, nem o que é ser igreja, portanto não podem receber, porque nós não podemos receber o que Paulo vai dizer a não ser como igreja. Sabe, há esse eco de que o Espírito diz às igrejas. Se você não souber qual é a definição, se você realmente pensar, olha, ser igreja não é isso, não é aquilo outro, ou eu sou a igreja, a Bíblia não está falando com você. Essas cartas são mandadas para igrejas locais, porque as pessoas que as recebem estão numa relação da única maneira com que Deus estabeleceu a relação com os homens. Então nós queremos olhar em Deuteronômio 29, para você entender o que é básico no Evangelho, e por causa disso o que é igreja, o que é casamento, e porque Paulo sempre escreve assim, e as cartas do Novo Testamento são endereçadas a pastores, e mesmo quando Cristo fala, ele está falando com as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, e Paulo aqui está falando com os filipenses, e as outras cartas, ou com os pastores como Timóteo e Tito. Então a Bíblia diz assim, e chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes, tendes visto tudo quanto o Senhor fez perante os vossos olhos na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, as grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas, porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Guardai, pois, as palavras desta aliança, e cumpri-as, para que prospereis em tudo que fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os capitães de vossas tribos, como os anciãos,
e os vossos oficiais, e todos os homens de Israel, as vossas crianças, os vossos meninos, as vossas mulheres, e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial do povo, desde o rachador de lenha até o tirador da vossa água, ou seja, desde os capitães até as pessoas que fazem os trabalhos que você pode achar mais comum, para entrardes na aliança do Senhor teu Deus, e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz convosco, para que hoje te confirme por seu povo, e ele te seja por Deus, como te tem dito, e como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco, perante o nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco, porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações, pelas quais passastes. Então, o que é o livro de Deuteronômio? O livro de Deuteronômio é uma série de sermões que Moisés pregou quando ia morrer. Então pensem, Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Grande parte, Moisés é o profeta por excelência, assim. Estava que a Bíblia diz, eu enviarei um outro Moisés. Então a revelação de Deus através de Moisés foi incrível. Mas quando ele ia morrer, ele achou que a coisa mais importante que precisava ser dita, precisava ser incutida na cabeça do povo, era como Deus se relaciona com o seu povo, com o homem. Então, quando ele achou quando ele sabia que estava perto de morrer, ele pregou uma série de sermões para aquele povo, e a última coisa, praticamente, que ele disse, antes de morrer, vocês precisam estar numa relação de aliança com Deus. Se vocês não entenderem isso, vocês não entenderão nada, vocês vão perder tudo. Esse é o problema da nossa geração. É por isso que essas duas instituições, casamento e igreja, é tão pouco entendido. Então, Moisés sabia que essa era a coisa mais importante, não é? Como é a relação do homem com Deus? O que é a aliança? Como você está envolvido nela? Então, eu quero falar 3 coisas rapidamente, antes de, se Deus quiser, ainda olharmos como isso é fundamental. A singularidade da aliança, o mistério em torno da aliança que Deus faz conosco e o herói dessa aliança. Então, primeiro, essa singularidade. Você pode pensar assim, pastor, não há uma palavra menos arcaica, porque a nossa cultura atual, aliança, não tem uma outra palavra, não tem uma palavra mais moderna, mais... A resposta é que não tem. Porque o que a Bíblia chama de aliança, a sociedade que nós vivemos, a cultura que a gente vive, não tem nenhuma relação, não sequer, eu diria, não tem uma categoria para isso, de tal maneira que nós não temos outra palavra, e é isso que define o que é casamento, e é isso que define o que é igreja, se você é igreja, se essa carta é sobre você, é sobre mim. Se você quer entender o que é aliança, o versículo 12, no início do 13, está o que define isso melhor para nós. Moisés morrendo, querendo que aquele povo entendesse. Hoje é tão desesperador entender isso, como era para aquele povo antes que Moisés partisse. Você está aqui de pé, eles estavam lá, reunidos de pé, para entrar numa aliança com Deus. E no seu juramento, que o Senhor teu Deus hoje faz convosco, para que hoje te confirme por seu povo, e ele te seja por Deus, como tem dito, e como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 12 e 13. Então você note aqui 2 coisas, inicialmente, não é? Há uma linguagem de amor e intimidade na utilização de pronomes possessivos, para que ele seja o teu Deus, para que vocês sejam o seu povo. Sabe, você sempre que usa pronomes pessoais possessivos, você está falando assim de intimidade,
não é? Seu povo, não apenas um povo, para que vocês sejam um povo, mas o seu povo, e não apenas Ele é Deus, mas que Ele seja o nosso Deus. Fala desse relacionamento íntimo. Quando você ouve alguém usando pronome pessoal em relação a alguém, há coisas também, né? Mas agora nós queremos pensar em relação pessoal. Se eu falo assim, o meu Mateus é um garoto, as pessoas percebem uma intimidade, é uma linguagem de intimidade. O meu Tomás, ele é muito esperto, né? A minha Cláudia, as pessoas percebem que é alguém muito próximo, é um filho, é um cônjuge, não é? Em segundo lugar, então essa linguagem fala dessa proximidade, dessa relação que esses pronomes pessoais possessivos mostram, não é? E em segundo lugar, a linguagem de pacto, de juramento. O que é uma aliança, então? Uma aliança é um relacionamento, mas é mais do que uma relação pessoal, amorosa, íntima. Então você vê, ela é uma relação amorosa e íntima, então ela não é uma relação meramente legal, mas é mais vinculativa do que uma relação meramente pessoal. Se você tiver só uma relação pessoal, você não tem uma aliança. Se você tiver só uma relação legal, contratual, você não tem uma aliança. A aliança é mais do que só uma relação pessoal íntima, de amor. Mas ela também ela é mais vinculativa, mas ela é mais do que simplesmente um contrato legal que não envolva relação pessoal. Então a aliança é uma mistura impressionante de legal e amor, assim, de lei e amor. É impressionante porque é uma relação pessoal mais amorosa e mais íntima porque ela é legal. E porque ela é legal, ela vai desenvolver essa comunhão como não poderia ser de outra forma, por meio de muitas promessas voluntárias e amorosas de ser fiel. Você vê, não é só uma relação pessoal e sentimento, eu te amo, você me ama, não. A aliança, eu prometo coisas. Eu prometo coisas que sustentam isso, e isso está junto. Isso é uma aliança. Essas promessas mútuas são mais importantes que as circunstâncias. São mais importantes do que vai acontecer. Isso é uma aliança. A sociedade moderna, ela não tem uma categoria para isso. A sociedade moderna não consegue entender o que é igreja, nem o que é casamento, portanto ela não pode entender o evangelho. A maioria das pessoas que falam que são cristãs estão falando sobre a igreja, você vê que o casamento é um fracasso hoje, porque ele pensa com as categorias do mundo, e a ideia dele de igreja também porque ele também pensa com as categorias do mundo, e ele é incapaz de entender o evangelho, porque a sociedade moderna faz tudo estar na relação de eu experimentar. A sociedade moderna é construída da ideia do eu individual, né? de mim mesmo, da felicidade, da realização do eu, da realização individual. Eu vou estar me associando com coisas, com uma mulher, ou com um homem, ou com um grupo de pessoas, mas sou eu. É individual, é o que eu espero tirar disso, é a minha felicidade, é a minha realização. Isso é o direito absoluto, eu vivo por esse direito absoluto, eu tenho que ser feliz, eu tenho que experimentar coisas que completem aquilo que eu anseio, tudo mais é um meio, o objetivo sou eu, o objetivo são essas realizações, esses desejos. Todas as outras instituições, todos os outros relacionamentos só são meios, igreja, casamento, tudo é meio. Esse casamento está me fazendo feliz? Eu estou me sentindo bem? Eu estava lá anos atrás, mas agora eu não estou mais. É isso que a sociedade entende por casamento. Então acabou. Terminou. A igreja está me fazendo feliz? Ela está me realizando? Ela está me dando tudo que eu quero?
Eu estou me sentindo cada vez, ela está cumprindo as minhas expectativas, assim na sociedade moderna. Os relacionamentos começam, eles andam, eles acabam. Duas pessoas se olham, e é isso que é casamento hoje. Você não tem como, o casamento foi criado para mostrar a relação da igreja com Cristo. Você não tem uma visão do casamento, você não tem uma visão da igreja, você não tem uma visão do evangelho, você não sabe nada. É óbvio que você pode dizer, no meu modo de entender o casamento, mas isso é inútil. Ou você pode dizer, olha, no meu modo de ver, ser igreja, eu sou a igreja, e ser igreja não tem nada a ver com isso ou com aquilo. As pessoas dizem isso, casamento não tem nada a ver com papel, casamento não tem nada a ver com legal, é o meu sentimento. Ele está inventando, ele não tem mais aliança, ele não entende nada a respeito disso, não entende nada a respeito do evangelho, ele pode dizer que é cristão ou não. Então, hoje as pessoas dizem, eu vou estar contigo desde que algumas coisas aconteçam ou continuem acontecendo. Se em algum momento essas coisas não funcionarem como eu espero, eu estou fora. Porque a meu comprometimento é comigo, com a minha felicidade. Você vai estar me fazendo feliz? Então, é isso. Em uma aliança, duas pessoas se olham e dizem uma para a outra, eu vou ser fiel a você, independente das situações da vida, independente de como eu vou estar me sentindo, independente de você ser tudo que você está prometendo ser. Se você for ou não tudo isso, eu vou ser fiel. Você vê, aliança não eu amo você, você me ama. Eu estou tentando ser feliz, você está tentando, um está tentando fazer o outro junto aqui, construir alguma coisa. Não. Essa é a parte assustadora de entrar em aliança. Ela só funciona se duas pessoas em uma aliança disserem a mesma coisa. Eu vou ser o que eu devo ser, mesmo que você fale em ser o que você é. Você não diz assim, eu prometo ser fiel se... Você não fala isso. Aliança não é assim. As duas pessoas têm que falar a mesma coisa. Se apenas uma das partes falar isso, então o que você tem não é uma aliança, é uma exploração, é um abuso. Ou seja, se você está com alguém e só um dos lados faz isso, ou a tua relação, ou casamento, ou igreja, Deus, porque na verdade essas coisas são feitas para mostrar essa relação com Deus, com a igreja, o casamento aponta para isso. Se você pensa, olha, eu tenho direitos, e se você não está prestando atenção em que na aliança você está falando sobre os seus deveres, você não tem aliança nenhuma. Você não entendeu o que é aliança, você definitivamente não entendeu o que é o evangelho. Duas pessoas no casamento, e é assim que você entende tudo, porque Deus está se aliançando com o seu povo aqui. Estão dizendo, no casamento, você é mais importante do que eu. A relação é mais importante que as minhas necessidades. A coisa mais importante entre nós dois é a nossa relação, é a aliança. Isso é mais importante que as minhas necessidades. Se em algum momento eu sentir que minhas necessidades não estão sendo cumpridas, eu vou ser fiel à aliança. Vou estar comprometido com a sua necessidade e não com as minhas necessidades. Esse é o pacto. Eu vou estar comprometido com o relacionamento, mesmo que o relacionamento não esteja atendendo às minhas necessidades e expectativas. Eu te entrego, eu te dou a minha independência. Na aliança não há independência. É por isso que a Bíblia não é mais um, não é mais dois. Acabou, eu entreguei a minha independência. Nós estamos aliançados. Eu dou a minha liberdade, a minha independência a você como um presente de amor. Agora nunca mais é algo meu. E ambos estão dizendo isso. Eu não estou indo atrás das minhas necessidades, mas das suas. Eu vou me sacrificar por você. Se ambas as pessoas estão dizendo, isso é a coisa mais gratificante. E Deus criou todas essas coisas para mostrar
a única maneira com que ele se relaciona com um homem. Então ele criou o casamento só para mostrar como ele se relaciona com um homem, só para mostrar como a igreja e Cristo é. E essas coisas, elas andam juntos. Quando você vive numa sociedade que desconhece isso, na sociedade a relação é uma relação de consumo, em que cada lado diz assim: você precisa cumprir minhas necessidades. Se você não cumprir minhas necessidades, eu vou consumir em outro lugar, eu vou consumir outra coisa. Eu não quero dar a impressão que você deve ter uma relação de aliança com tudo. Há relações na vida que, corretamente, são relações de consumo. Por exemplo, eu vou ao supermercado aqui, ele é bom, tem um bom estacionamento, um preço bom, tem um ar-condicionado que eu gosto. Minha relação de consumo. Não quer dizer que não há uma relação pessoal lá. Eu gosto do cara que me atende, eu sou amigo do cara do açougue, eu conheço o gerente, eu falo com todo mundo, eu bato papo. Mas se abrir um outro supermercado, com preço melhor, com coisas melhores, eu vou no outro. É uma relação de consumo. Não é? Isso acontece o quê? Com shopping, com cinema. Então nem todas as nossas relações. Você tem uma relação pessoal, mas não é uma relação de aliança. Na outra ponta oposta, você tem as coisas, o casamento, a relação de pais e filhos, amigos mais próximos. Os relacionamentos de aliança, a igreja, eles são mais profundos, alegres e constroem a alma e edificam a vida como Deus determina. Então Deus, o relacionamento de Deus conosco tem que ser assim, completo. Deus só se relaciona através de aliança, Deus não se relaciona de outra forma. As pessoas que dizem assim: eu tenho uma relação com Deus, se ela não entendeu como Deus se relaciona, ela é a pessoa mais enganada do mundo. E de certa forma, o meio evangélico, cristão, está assim. Então aqui está um problema: as pessoas modernas da nossa cultura, elas têm dificuldade de ver o legal e o amor juntos. Você vai ouvir muito isso: mas se nós amamos, nos amamos, isso que importa, estamos juntos porque nos amamos. Você precisa do legal, você precisa do papel, não é o papel que faz o casamento, não. O legal sozinho não é uma aliança, o amor sozinho não é uma aliança. A aliança é maior do que essas duas coisas juntas, a aliança une essas duas coisas. Elas estão juntas e o que protege tudo é a aliança. Então é muito comum muitas pessoas responderem algumas pesquisas. Todo dia estava lendo uma, assim: eu sou espiritual, eu tenho uma relação com Deus, mas eu não sou religioso. E o que as pessoas querem dizer? Os sociólogos dizem que cada vez mais pessoas dizem isso: eu sou espiritual, mas não religioso. Significa que a pessoa está dizendo o seguinte: eu acredito em Deus, eu acredito em Cristo, eu quero um relacionamento, mas eu não quero ter nada a ver com, por exemplo, com uma instituição. Sabe, eu amo você, mas a ideia da instituição do casamento eu não gosto. Isso é a cara da nossa época. As pessoas falam a mesma coisa: eu amo a Deus, mas eu não quero ficar lá assim, junto com a igreja dos filipenses, junto com os diáconos e os pastores, e receber uma carta do apóstolo Paulo. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo, aos santos que estão em Filipos com os pastores e diáconos. Eu não quero. É isso. Eu sou espiritual, tenho uma relação com Deus, mas eu não sou religioso. Eu não quero desistir da minha liberdade. Eu não quero desistir do meu direito de determinar o que é confortável e o que não é confortável para mim. O que é bom e o que não é bom, na hora que eu quiser, como eu quiser, em outras palavras. Quando a pessoa diz: olha, eu quero um relacionamento pessoal com Deus, mas eu não quero uma relação de aliança com Ele. E eu não quero uma relação de aliança com Ele que me faça estar em aliança com o corpo de Cristo. É um relacionamento casual. A Bíblia diz que isso é impossível, que você não pode se relacionar com Deus, que ninguém jamais se relacionou com Deus nessas bases. Deus só se relaciona em termos de aliança.
Toda vez que ele se relacionou com alguém foi assim, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, com Moisés, é sempre em aliança. Esse é um ponto, a coisa fundamental no relacionamento de Deus. A aliança é uma mistura de legal, do lei, amor, que cria a relação mais profunda, um relacionamento que muda as nossas vidas, e acima de tudo, é a única maneira de se relacionar com Deus, não existe outra. Quando a pessoa diz, eu sou igreja, mas eu acho que isso, essa pessoa, ela esqueceu a Bíblia, ela está ecoando assim, as ideias culturais. Em segundo lugar, há um mistério nesse pacto, e eu vou tentar ser rápido nessas duas outras partes para mim chegar até onde eu quero hoje. O mistério em torno do relacionamento da aliança que Deus faz com o seu povo é que todas as alianças têm condições que têm que ser cumpridas. Todos os contratos, por exemplo, têm prazos, condições. Então, se você violar os termos, há penalidades. E você vai ver que quando Deus reúne o povo aqui em Deuteronômio, Moisés, ele está falando para as pessoas, olha, no versículo 9, deem atenção, acompanhem atentamente os termos desta aliança, de modo que você possa progredir em tudo que você faz. Então ele fala sobre as bênçãos da aliança, as bênçãos do concerto. Siga atentamente as condições. Então ele diz assim no versículo 18, mas certifique-se que não há homem ou mulher, clã ou tribo hoje entre vós, cujo coração se afaste do Senhor, teu Deus, e adore outros deuses. Ou seja, se você violar o pacto, há penalidades. Isso é fatal. Então, 19 a 21, ele diz assim, não deixe que qualquer homem ou mulher, clã ou tribo adore outros deuses. Ele continua, o Senhor nunca vai perdoar quem faz isso, sua ira e zelo vai queimar contra esses homens, todas as maldições escritas neste livro vai cair em cima dele, o Senhor vai trazê-lo embaixo de desastre, de acordo com todas as maldições do pacto, da aliança escrito no livro. Então quando você ouve isso, você pensa, espera um minuto, isso é um choque assim, eu nunca vou perdoar, quebrar este pacto. Deus leva a aliança totalmente a sério, não há outra forma de se relacionar com Ele, a não ser a aliança, e a aliança para Deus é assim, tem esse peso. Mas você diz, mas espera um minuto, Deus não é um Deus que sempre perdoa, e ainda assim Ele é o Deus da aliança, que só age e só se relaciona com o homem através da aliança. Então, nesse ponto, aqui, a compreensão da aliança nos leva ao coração do mistério central da Bíblia, do mistério central do Evangelho. Porque se você ler a Bíblia no Antigo Testamento, no Novo Testamento, não só uma parte, mas se você ler a Bíblia toda, todos os livros, em todos os lugares, Antigo e Novo Testamento, cada página, em cada livro, você vai ver declarações de Deus assim, eu não posso abençoar um povo rebelde, eu não posso ter comunhão com uma pessoa em rebeldia, eu não tenho comunhão com o pecado, eu sou um juiz justo, eu não posso esquecer a culpa, eu não posso passar por cima do erro, eu não posso de forma nenhuma, eu sou santo, eu sou puro, Deus não pode contemplar o pecado, eu não posso esquecer, eu não posso fingir que não aconteceu, eu não posso simplesmente passar por cima. Portanto, há centenas de declarações assim em toda a Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, mas também, por causa dessa aliança, há inúmeras declarações do tipo, eu nunca te deixarei, ainda que uma mãe esqueça os vossos filhos, eu nunca vou esquecer, eu serei fiel, eu sempre vou resgatar você, e eu jamais te abandonarei. Se você ler o livro de Salmos, você vai ver que essas coisas acontecem próximas uma da outra. Eu vou te abençoar, não importa o que aconteça, eu vou manter a minha aliança contigo. Eu lembro que essa tensão insolúvel, eu diria assim, não é? Quando eu era garoto, eu estudava a Bíblia,
eu sentia como isso impulsionava a narrativa bíblica. E eu ficava pensando, será que Deus vai aceitar simplesmente o seu povo como ele é? Ou ele nunca vai perdoar o seu povo, como ele está dizendo? Ou ele vai esquecer a sua santidade? Ou será que Deus vai desistir do seu povo? E se ele desistir do seu povo, o que acontece com a sua fidelidade? Mas se ele não desistir do seu povo, com o seu povo não vivendo aquilo que o honra, conforme a aliança, como ele será santo? Então deixa eu colocar isso teologicamente. As bênçãos de Deus são condicionais ou incondicionais? Essa é a pergunta que está no centro ali. Será que as bênçãos de Deus vêm condicionalmente? Ou seja, você tem que cumprir a aliança? Ou será que ela vem incondicionalmente? Não importa se você pisar na aliança, desprezar a aliança. É condicional ou incondicional? E esse é um problema que muitas pessoas têm uma resposta contraditória, porque a maior parte das pessoas ficam num lugar ou no outro. Grande parte das pessoas, assim, daí que sai o antinomianismo, o liberalismo, elas dizem, não, a forma mais liberal, assim, você tem que obedecer, você deve obedecer a Deus, fazer as coisas que Deus gosta, você deve ser bom, fazer bem aos outros, mas você não vai conseguir mesmo, você falha muito, mas Deus não se importa, porque o importante mesmo é que Deus ama, Ele ama e o importante é o amor. Você vai errar, você vai falhar, você vai acontecer isso tudo, mas no final, Deus ama tudo, Deus ama todo mundo, Deus vê, Ele vai para esse lado, ou você pode ir para o lado oposto, nós podemos chamar de quê? De conservador. Você diz, não, Deus é amoroso, mas você tem que entender que no final, você tem que ser bom ou Ele não vai ficar com você, não. Então, todos caem de um lado ou de outro. A lei é a realidade e o amor é secundário. E o outro diz, não, o amor é a realidade, a lei é secundária. Então você vai dizer, olha, o amor é mais real do que a lei. Ou o amor é a coisa mais importante, a lei é secundária. Portanto, as pessoas acreditam que a bênção de Deus basicamente é incondicional, no sentido de que não importa, você vive como quiser viver. Você tenta ali alguma coisa, faz o máximo, mas não é por isso, porque tudo está coberto pelo amor. Ou então, você está no lado oposto, em todo mundo, porque eles não entendem como resolver essa tensão no coração da aliança. Você vai deslizando ou para o relativismo, ou antinomiano, ou você vai indo para o moralismo, ou você se torna um saduceu, que eram liberais assim, não acreditava que tinha isso, não acreditava que tinha aquilo, não acreditava numa coisa da Bíblia, mas eles acreditavam em Deus assim. A gente não acredita em nada disso, a gente tem as nossas próprias ideias, mas Deus aceita, porque Deus ama. Ou você vira um fariseu, ou você é saduceu, ou um fariseu, que basicamente diz, Deus me aceita porque eu sou um cara que vou viver uma vida justa. Então se tiver num extremo, você pensa que você vive do jeito que você quiser, em última análise, Deus te ama de qualquer jeito. Ou então, você vai estar achando que você deve realmente viver a vida para comprar, para merecer o amor, de tal maneira que você vai, ou fingir, criar algumas coisas que Deus não falou e obedecer aquilo, e fingir que você está obedecendo o que Deus realmente disse, ou você vai viver cheio de culpa. A Bíblia parece não resolver essa tensão durante bastante tempo. Em Juízes 2, por exemplo, no versículo 1, a Bíblia diz assim, do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que os vossos pais, que tinha jurado a vossos pais, nunca invalidarei a minha aliança convosco, nunca. Alguns versículos depois ele diz, porque vocês estão vivendo desse jeito, eu não posso ter comunhão com vocês. No mesmo texto, na mesma pegada. E você pensa, eu lembro que há anos, quando li isso, olha, eu jurei que nunca vou quebrar aliança. Eu não posso, logo depois,
abençoar um povo rebelde e ter comunhão com o povo como vocês são. E como resolver isso? A resposta está na segunda metade do versículo 13, lá do capítulo de Deuteronômio que nós lemos, que diz assim, vou ler tudo, vou ler até o 15. Para que hoje te confirme por seu povo, e ele te seja por Deus, como te tem dito, e como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e não somente convosco, faço essa aliança e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui de pé conosco, perante o Senhor nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco. Então, onde é que Deus fez esse juramento da aliança? Ele diz, com Abraão, é aquela aliança, é aquilo. Isso está onde? Em Gênesis 15. E se você estudar Gênesis 15, é interessante, Deus diz que ia abençoar Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão, essa é a aliança na qual nós estamos. E Deus falou para Abraão o seguinte, você vai pegar os animais, você vai cortar os animais, você vai separar os animais, vai partir os animais no meio, os animais que Deus mandou, vai separar, e a gente não entende muito quando Deus manda Abraão fazer isso, porque é esquisito, mas Abraão entendia que aquilo era aliança, porque era assim que se aliançavam os reis com os vassalos, os soberanos, eles partiam animais, botavam animais partidos, e a pessoa que ia se aliançar passava entre os animais. E o que eu queria dizer é o seguinte, se eu não cumprir os termos da aliança, eu vou ser despedaçado como esses animais. Eu vou ser, assim, o que vai acontecer a mim, se eu quebrar a aliança, é isso. Então Abraão entendeu, porque Abraão tinha perguntado a Deus, como é que tu vai me abençoar? Como é que eu vou saber? Deus diz, mata os animais, faz isso, nós vamos entrar em aliança. É isso, é uma aliança. Então Deus diz, olha, eu quero que você mate alguns animais, corte os animais, organize as peças em 2 linhas, com um corredor, e Abraão fez. Como eu disse, nós podíamos ficar confusos, mas Abraão entendia exatamente o que estava acontecendo, os animais foram mortos, e Abraão ficou esperando o dia inteiro. A Bíblia diz que ele ficava espantando os urubus que tentavam se achegar, porque estava demorando, e de repente, os animais partidos falam da maldição da aliança, da maldição de você quebrar a aliança, daquilo que acontece com você ao fazer isso. Então você diria, eu juro fidelidade a ti, e se eu não cumprir a promessa, que eu seja cortado e despedaçado como esses animais. E Abraão ficou esperando, mas era uma coisa incrível, porque normalmente os senhores não passavam entre os animais, porque quem estava fazendo a promessa era o outro. E de repente a Bíblia diz que desceu uma escuridão que fala do julgamento de Deus. Naquele dia, no meio da escuridão, Deus apareceu numa teofania, como uma coluna de fogo, da mesma maneira que Deus desceu no Monte Sinai. E a Bíblia diz que Deus, assim, nessa teofonia, passou entre as partes dos animais. E isso foi uma surpresa, assim, eu diria. Abraão ficou surpreendido. E todos os comentaristas, ao olharem para esse texto de Gênesis 15, se assusta, porque significa que Deus estava dizendo, eu vou te abençoar, e se eu não te abençoar, se eu não cumprir, eu quero ser despedaçado como esses animais. Ele estava fazendo o juramento da aliança. Bem, isso é incrível, o fato de Deus se aliançar assim, não é? Mas o mais incrível, o segundo choque do texto e de Abraão, é que Deus passou entre as peças. Esse é o primeiro choque. O segundo é que Abraão nunca foi mandado passar por entre os animais. A cerimônia terminou, a Bíblia diz assim, no versículo 18 do capítulo 15, portanto, Deus fez uma aliança com Abraão. Isso era inédito. Além de Deus se aliançar com um homem, dessa forma, Deus passou entre os animais despedaçados, quer dizer, se a aliança não é cumprida, as maldições da aliança caem sobre mim, se eu não cumprir,
mas Abraão não passou entre os animais. Ou seja, o servo que faz o juramento de ser despedaçado ao passar, não passou. Então, o que isso significa? Abraão sabia o que significava não passar entre os animais, mas Abraão não podia compreender. Nós estamos no centro do que é o Evangelho. Significava que Deus estava fazendo a promessa para os dois lados. Eu vou cumprir, e se algum lado não cumprir, eu vou ser despedaçado. As maldições dessa aliança vai cair sobre mim, independente de quem quebre a aliança. Quem estava dizendo era, não só eu vou cumprir totalmente a minha parte, e eu digo que vou ser feito em pedaços, não é? Se eu não cumprisse, é impossível que Deus não cumpra o que Ele diz. Mas Abraão, Deus está dizendo para Abraão e para todos nós, os eleitos de Deus, eu vou te abençoar. Não importa mesmo que isso signifique que a minha mortalidade se transforme em imortalidade. Não importa, eu vou abençoar mesmo que a minha glória seja afogada no meio da escuridão. Eu vou cumprir mesmo se eu tiver que literalmente que ser despedaçado para que essa aliança se cumpra. Isso aconteceu séculos mais tarde, quando a escuridão desceu sobre o monte do Calvário e Deus, na pessoa do seu Filho, no meio da escuridão, estava literalmente sendo rasgado, despedaçado. Ele deu a sua vida pelo seu povo. Ou seja, porque ele estava tomando a maldição do pacto. Deus não se relaciona de outra forma. Ele tomou para ele a maldição do pacto que foi quebrada por aqueles que ele deu a Cristo. Então Paulo diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele nos resgatou a fim de que a bênção dada a Abraão, aquele dia, chegasse a todos nós, através de Jesus Cristo. Você sabe o que significa, não é? Lendo o texto todo, Paulo diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão, do pacto, chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula, nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Ou seja, você, o povo de Deus é quem está no pacto, é quem está na aliança. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como uma só, é a tua descendência, que é Cristo. É assim. Então nós chegamos ao herói da aliança. Então Paulo diz em Romanos, Deus é justo e justificador. Ele assumiu os dois lados da aliança, por isso que aquele dia ele passou sozinho entre os animais. Ele foi realmente despedaçado como aqueles animais. Ele realmente foi esmagado como o trigo do pão, como a uva do vinho. Essa mistura final, por quê? Porque é assim que Deus se relaciona, essa mistura final de lei e amor. Você vê, é a única forma. Então, a bênção de Deus para o seu povo, os eleitos, é condicional ou incondicional? É óbvio que a aliança tem todas as condições. Jesus Cristo absolutamente satisfez as condições da lei ao viver a vida perfeita que nós devíamos viver, mas nós não vivemos. Mas a igreja é o corpo de Cristo. A igreja você não tem uma relação com Deus fora da aliança. Então, ele assumiu a culpa da quebra da aliança. Então, com a sua vida perfeita, Jesus Cristo cumpriu completamente os termos do versículo 29, do lado da Deuteronômio. Guardai, pois, a palavra desta aliança e cumpri-a, para que prospereis em tudo que fizerdes. Então, ele ganhou a bênção. Ele ganhou. A aliança foi cumprida nele. E com a sua morte sacrificial, ele cumpriu a maldição da aliança. Tudo que Deus disse que aconteceria se a aliança fosse quebrada.
Então Jesus cumpriu as condições do pacto. A primeira vez que eu aprendi isso, quando eu era garoto, estudando a Bíblia, que a vida perfeita de Jesus ganhou a bênção, e a sua morte sacrificial, a maldição, ou seja, Deus tinha assumido passar sozinho entre os animais, porque Ele disse, quando for quebrada, eu vou ser despedaçado, eu vou pagar. Pela primeira vez na vida eu entendi o Evangelho. É isso que Paulo está dizendo em Gálatas 3. Então você é levado, eu diria, a uma obediência paradoxal para sempre, porque você está na aliança, e você sabe que essa é a sua relação com Deus. E por que eu falo em obediência paradoxal? Quando você faz parte da aliança, até você entender o Evangelho, você tem uma tendência de olhar para a lei, com a ideia assim, ou eu obedeço isso, senão Deus vai. É assim. Então você olha como condicional, sempre sentindo como, será que eu estou vivendo assim? É por isso que muitos cristãos acham que toda hora eles estão fora da bênção, dentro do pacto, fora do pacto. Ele acorda no pacto, mas daqui a pouco ele está fora do pacto. Se ele morrer numa hora que ele está fora do pacto, ele entra e sai. É tudo ele, não tem nada a ver com o Evangelho. Ou basicamente, algumas pessoas que não creem assim acreditam o oposto, que Deus nos ama a todos incondicionalmente. Mas quando você está num pacto, você entende que Jesus cumpriu as condições radicais da aliança, a um custo infinito, do imortal se tornar mortal e morrer, do santo ser feito pecado, para que a maldição da lei, da aliança, do pacto caísse sobre ele. E essa é a única maneira agora do Pai se relacionar com você em Cristo. É por isso que Paulo, quando está abrindo, diz aos santos que estão em Filipos, com os pastores e diáconos, em Cristo, em Cristo. Então, a lei agora, você nunca mais se relaciona com a lei, você estando nesta relação, dentro da aliança, quando você compreende o Evangelho, ela é o meio em que você vê o sacrifício infinito de Cristo, o imortal se tornou mortal, você vê, porque aquilo é essencial, a lei é a expressão do caráter de Deus. Você ama a lei de Deus, mas nunca mais você se relaciona com a lei na base do se. Ela nunca mais é um caminho para a aceitação, nunca mais é o caminho para o céu. Ela é a expressão da comunhão de mim, que estou aliançado com Cristo e que estou sendo transformado pelo Espírito através da conformação com a mente de Deus, que é expressa em sua lei, no que Ele é. Então é uma coisa doce, é uma obediência paradoxal, porque eu amo, eu vou lutar contra o pecado, eu vou mortificar os pecados cancelados na cruz, mas eu jamais faço isso na base de que com isso eu estou cumprindo as condições do pacto. E que é isso que faz eu ser amado. Então, você só pode se relacionar com Deus com base na aliança. E isso traz algumas aplicações. Você vê que não tem que levar tudo a sério, porque a lei é tão séria que Deus teve que ver o mundo para ser despedaçado, para que ela fosse honrada e para que você se relacionasse com Deus dentro da aliança, da única maneira com que Deus se relaciona com o homem. E agora, nenhuma condenação há para os que estão com Jesus. Então, eu vou mortificar o pecado, mas quando eu pecar, eu sei que eu não estou debaixo da condenação de Deus, mas eu odeio o pecado. Por estar na aliança, eu sei o que o pecado significa, o que ele custou para Deus, e como ele é o oposto do que Deus é. Então eu luto com todas as forças para mortificar o pecado, ao mesmo tempo, quando eu peco, eu sei que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
mas o meu coração, nessa relação de amor pactual, amor da aliança, fica despedaçado. Então há um equilíbrio fascinante no coração daqueles que compreenderam isso. Em segundo lugar, isso nos leva à confiança absoluta. É assustador quando casar é um símbolo da aliança de Deus com o seu povo, não é? Porque você tem que dizer para alguém: eu vou dar tudo para você, eu estou completamente comprometido contigo, não importa o que acontecer no futuro, não importa se você falhar ou não, não importa. E eu vou sacrificar tudo pela nossa relação, eu vou dar a minha vida por você, eu vou fazer tudo. E você está falando isso para outro ser humano, e dois seres humanos dizendo isso para o outro. E isso é importante para nós pensarmos no casamento, mas esse é um outro sermão, não vou falar sobre o casamento agora. Mas quando Jesus, se você está em Cristo, você está numa relação de aliança. Jesus está dizendo: eu quero casar com você. Essa é a única relação possível entre Deus e o homem, em Cristo. Eu quero que você entre num juridicamente vinculativo relacionamento. É uma relação apaixonada e é uma relação de pacto. Eu quero casar com você. Nada incerto. Eu estou dando, nesse pacto eu estou entrando com tudo. Você também está entrando. Não é uma parte da sua vida, não é algo da sua vida. Você está em aliança comigo, não há nada fora, não há nada da sua vida que não pertença a mim. Em terceiro lugar, isso leva a ser membro da igreja local. É por isso que todas as cartas são escritas para igrejas locais. É por isso que mesmo Jesus, quando fala diretamente através de João, ele fala as 7 igrejas da Ásia. Por quê? Porque quando você compreende o que é o Evangelho, a responsabilidade não é algo terrível. Quando você compreende o que é casamento, a responsabilidade não é algo terrível. Quando você compreende a relação de aliança com Deus, isso é maravilhoso, não é terrível. Pelo contrário, isso quebra o seu coração. Você compreende que a aliança te faz responsável. E, portanto, em toda a história da Bíblia, você vai ver que as pessoas que entram numa relação de aliança com Deus, entraram numa relação de aliança com outros. Ela nunca é individual. Vocês que estão de pé, se você se aliançou comigo, você se aliançou com todos que estão aliançados comigo. A aliança é com a igreja. Não é que cada pessoa se aliançou individualmente com Deus. Você não tem como estar aliançado com Deus sem estar aliançado com as pessoas que Deus está aliançado. E você só pode cumprir e viver esta aliança na comunhão dessas pessoas. Então essa relação de aliança com Deus te coloca na relação de aliança com as pessoas que são a igreja. Você é responsável perante os outros crentes. A Bíblia diz que você tem que edificá-los. A Bíblia diz que toda a sua vida está ligada ao reino, a sua vida intelectual, a sua vida interna, o seu dinheiro, a sua vida tem que estar vinculada ao reino de Deus. Não há nenhuma área da sua vida que pode estar fora. Não há como viver o que a Bíblia diz ser um cristão fora de uma igreja local. É impossível. Eu sou responsável, eu apoio, eu sou responsável aqui. Em outras palavras, você só pode ser tudo o que a aliança diz numa relação com as outras pessoas da aliança. Você não pode se relacionar com a igreja invisível, por exemplo. É por isso que Paulo está falando com os cristãos que estão em Filipos, com os pastores, porque essas são as implicações. Você fica sério sobre Deus, você fica sério sobre a igreja, você fica sério sobre o que é a relação, você não inventa. Não é uma relação casual que você tem com a igreja, porque não é uma relação casual que você tem com Deus. Você não tem uma ideia vaga de Deus que você construiu, e uma ideia vaga de um relacionamento com Deus. Você tem uma relação real. Então, por exemplo, quando ele diz assim, Apocalipse 1:20, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos sete castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7
castiçais que viste são as 7 igrejas. Então os profetas do Velho Testamento, eles são, às vezes a gente pensa num profeta como alguém que ficava falando o futuro, né? Significa prenúncio, mas eles na verdade eram agentes judiciais do processo da aliança. Eles sempre eram enviados para dizer: vocês não estão vivendo de acordo com a aliança. Todas as cartas na Bíblia são escritas exatamente para a mesma coisa. As cartas as 7 igrejas que Jesus está enviando através de João, está dizendo isso. Éfeso, você deixou o seu primeiro amor, você está quebrando a aliança, você não pode, não é uma questão, isso é pessoal, isso é meu jeito. Não, se você está na aliança, todas as cartas são como os profetas no Antigo Testamento, são agentes judiciais da aliança, chamando de volta: vocês não compreenderam a aliança, vocês não entendem o que é aliança, você não entende como eu instituí o casamento para mostrar que é um só corpo, para mostrar que não tem nada mais agora que não é comum, tudo de vocês é meu, para a minha glória, não há uma parte da sua vida que pode estar fora. Vocês não podem em Éfeso estar me servindo, mas não ter o amor, porque isso não está de acordo com a aliança. As cartas são escritas por causa disso. Se você não compreende o Evangelho, se você acha que o Evangelho é uma coisa privada que você vive, você só se reúne com as pessoas, mas você não tem nada a ver com elas, você não tem obrigação para com elas, apoiá-las, edificá-las, ministrá-las, viver para a edificação delas, crescer juntos em amor, apoiar com a sua vida, com a sua mente, com os seus recursos. Você não entendeu. Mas essa é a ideia que as pessoas fazem lá no mundo de casamento, não é? Então essas pessoas não podem mais entender o que é a igreja. Elas podem falar de uma igreja invisível, mas que na verdade elas têm uma ideia etérea a respeito de Deus. O que é Deus? Deus eu me sinto bem, tenho uma relação pessoal com Ele. Não, Deus se relaciona através da aliança. Você não pode mudar termos e ter uma relação especial e única com Ele, fora disso. Da aliança em que os animais foram partidos, em que Ele passou. Essa é a aliança na qual nós estamos. Essa aliança faz você estar em aliança com o povo de Deus. E isso só pode se expressar numa igreja local. Ou seja, na comunhão prazerosa com outras pessoas que estão na aliança. Você está vinculado a elas. Não é uma relação de consumo. Não é o supermercado novo que abriu ali. É o total comprometimento. Então o profeta era um agente da aliança, ele ia lá e lembrar as pessoas. A aliança é vinculativa, totalmente. E é a mesma coisa que o casamento. Se você só tem um relacionamento casual, você não está casado. O casamento exige as promessas, o pacto, a aliança e cumprir aquilo. E a Bíblia diz o quê? Que aquilo vai fazer, aquilo protege o amor. Aquilo edifica aquelas pessoas de uma maneira que expressa o que Deus é, o que é a aliança de Deus. Se for só legal, sem amor, não é o casamento como Deus instituiu. Se for relacionamento sem o legal, não é. É isso. Essas duas coisas estão juntas. É o pacto. A aliança é maior do que isso. Ela une essas coisas, mas a sociedade ocidental, ela gosta de viver, casar. Mas ela, na verdade, ela gosta de viver junto, não gosta de casar. Por quê? Porque eu não quero me sentir preso. Ou então, se eu vou casar, eu quero ter um contrato pré-nupcial para saber as condições que eu posso sair e a maneira com que eu posso sair. Por quê? Porque é algo privado e pessoal. Eu estou tentando ser feliz. Talvez você não seja a pessoa que vai me fazer feliz. Não tem nada de aliança aqui. É só eu mesmo. Eu quero. A minha ideia é subjetiva. E aliança é uma coisa objetiva. Eu não gosto, porque prende. Nós não queremos ficar vulneráveis. A aliança nos deixa vulneráveis. Mesmo Deus a se aliançar conosco, olha só, Ele acabou numa cruz. Ele se deixou vulnerável. Eu não quero ser eu não quero ser responsável. Eu não quero que as pessoas me mencionem. Eu quero vir aqui consumir algumas coisas, eu quero ir ali consumir algumas coisas. Eu não quero ser responsável por nada. Isso é não estar na aliança. Deus não vai tê-lo dessa maneira. Ou você está aliançado com Ele, ou você não está. Deus só vai se relacionar com você pactualmente, que significa multidimensionalmente, abrangentemente. Deus diz para Abraão: nós estamos aliançados.
Eu quero te conhecer. Por isso que usa essa expressão para a relação do esposo com a esposa. Deus diz: eu quero ter uma intimidade maravilhosa, pactual contigo. Eu vou conhecer o teu coração. Nós vamos... Mas não é simples. Então a gente caminha junto de vez em quando, bate um papo. Não, Deus disse assim: eu quero que você se circuncide. Eu quero que haja um sinal para o mundo inteiro que você me pertence. Você me pertence. Que nós estamos ligados, não é uma coisa privada. Não é você me serve lá na tenda, mas quando você vai trabalhar, você... Sou cristão, mas aqui nós estamos olhando agora para o aspecto público. Não. Isso é público, não é privado. Eu quero que você vincule-se legalmente a mim. Eu quero que você faça o contrato. Eu quero que você esteja ligado. Isso é aliança. Abraão não disse assim para Deus: nós podemos assinar um contrato pré-nupcial, que se em 5 anos, se você não for tudo aquilo que eu estou esperando, eu posso sair sem ter... O que Deus está dizendo é o seguinte: eu quero cada parte de você. Eu estou dando tudo de mim. Eu vou me colocar sobre a cruz. Eu vou ser despedaçado. Mas entenda, não há nenhuma parte da sua vida que não pode estar vinculada a mim. Sua casa, sua vida, seu trabalho, seu dinheiro, tudo está vinculado a mim. Não há uma área da sua vida. Se uma área da sua vida não estiver vinculada ao meu reino, você está indo contra a minha aliança. Você não pode. Não pode. A fé não é uma questão privada que você escolhe em que partes da sua vida ela toca. Ou claramente, publicamente, ela toca em tudo, ou ela não é a expressão da aliança. Eu não quero, Deus está dizendo, você emocionalmente só. Eu quero legalmente, eu quero apenas ter você de forma subjetiva. Não quero, eu quero ter de forma objetiva, clara. Quando a pessoa diz assim: olha, ser igreja, para mim ser igreja é subjetivo. Ela está definindo o que ela quer e o que ela não quer. Ela não tem definição bíblica do que é ser igreja, do que é aliança, do que é o que Deus fez em Cristo. Porque ela quer exatamente, ela expressa na nossa cultura, o que ela faz com o casamento, com as relações. É uma questão de Deus está sendo satisfeito. Não tem nada a ver com a aliança, é por isso que nós no início falamos que nós não tínhamos outra palavra. Deus quer se relacionar conosco apenas pactualmente. Então, eu vejo muitas vezes, algumas pessoas me perguntam na internet, então é tão comum, né? É tão comum isso hoje no mundo ocidental. Olha, para mim viver o evangelho tem que estar numa igreja. Onde é que a Bíblia diz isso? Em cada página. A pessoa só não entende isso se ela não entendeu o evangelho. Se ela não entendeu o que é aliança, o que é o pacto, o que Deus fez em Cristo, o que é estar na aliança. Você está disposto a fazer uma promessa pública? Você está comprometido com o reino visível, com o aspecto visível do reino de Deus, com as outras pessoas que estão aliançadas com Deus, junto contigo, porque não é uma aliança individual para cada um, é a igreja. Deus se aliançou com a igreja. Isso é o que nós não gostamos, porque quem precisa disso? Nós gostamos de algo mais espontâneo. É por isso que a Bíblia diz que a nossa vida tem que ser um holocausto no altar. É isso que Romanos 12 diz: faça um sacrifício vivo. Seja um sacrifício vivo colocado no holocausto. É isso, é toda a sua vida, é multidimensional. Você não vai escolher, você vai ser um sacrifício vivo. Tudo que você vai ter que estar em cima disso. Como eu coloquei tudo que eu sou. Não há parte da sua vida que vai estar fora. Você está aliançado comigo, você está aliançado com o povo que está aliançado comigo. Você fez um juramento, eu fiz. Essa é a única maneira. Você agora está em meu filho. Então, os profetas vieram exatamente, e as cartas são mandadas exatamente para mostrar isso. Para mostrar e levar as pessoas de volta para o Evangelho. Vocês esqueceram o Evangelho. Esqueceram o que ele é. O apóstolo Paulo, então, ele ama de uma maneira total, não é? A igreja visível. Não existe essa coisa que você ama a igreja invisível, que não é tangível. Por isso ele diz, aos santos que estão em Filipos, com os pastores e diáconos, a igreja como Deus instituiu. Paulo ama a igreja assim.
Hoje diriam, Paulo é um homem da instituição, porque essas pessoas, elas não entendem mais o Evangelho, e nem entendem o que é estar na aliança. Então elas acreditam numa relação pessoal com Deus, e elas acreditam que cada um aqui tem uma relação individual com Deus, e não uma relação pactual. Uma relação pessoal com Deus todo ser tem, é por isso que cada um vai ter que comparecer diante dele. A relação que nós temos com Deus, que nos faz povo de Deus, é uma relação corporativa, do povo de Deus. Então Paulo amava a igreja visível, as igrejas locais, porque essa é a única expressão da igreja no mundo. Então, esse era o seu trabalho incansável. Os irmãos da igreja local, visível, dos filipenses que nós estamos estudando, eram a sua alegria e coroa. Você pode dizer isso de uma igreja local? Paulo diz assim, no capítulo 4, versículo 1, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e minha coroa. Estar aliançado com Deus é estar aliançado com as pessoas que estão aliançadas com Deus, numa igreja local. A outra igreja, por exemplo, instituída com pastores, diáconos, Paulo diz assim, na primeira carta aos Tessalonicenses 2:20, na verdade, vós sois a nossa alegria e o nosso gozo. Você pode falar como Paulo, assim, considerar os irmãos da igreja local a sua coroa, a sua alegria. Você pode se identificar assim, Paulo se refere às igrejas locais visíveis. Não, uma igreja que eu não me relaciono, que eu não vejo a cara, que eu não tenho que perdoar, que eu não estou comprometido com a minha vida, que eu não estou comprometido com a minha mente, com a minha família, com o meu dinheiro. Não, igreja, povo de Deus, tangível. Ele se refere às igrejas locais visíveis com orgulho, entre aspas. Ele diz assim em 2 Coríntios 1,14, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nós nos orgulhamos de vocês, e vamos nos orgulhar de vocês no dia do Senhor Jesus. Então a igreja visível dos coríntios e dos tessalonicenses, elas estavam vivendo problemas, mas mesmo assim Paulo diz assim, filhos, ou seja, pessoas visíveis, pessoas que ele conhecia, não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los, como agentes da aliança, né? Como a meus filhos amados, embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Paulo se sentia da mesma forma sobre a igreja dos Gálatas. Nós sabemos como os Gálatas, ele teve que escrever, ó insensatos Gálatas. Ele se sentia assim com a igreja pastoreada por Timóteo e Tito. Por exemplo, ele diz assim aos Gálatas 4,19, meus filhos, gente visível. Paulo se gasta para a igreja, novamente estou sofrendo as dores de parto por causa de vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Em 1 Timóteo 1,2 ele diz, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo, em nosso Senhor. Em Tito 1,4 ele diz, a Tito, meu verdadeiro filho, outro pastor, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então Paulo uniu a sua reputação à igreja visível como um pai ao seu filho. E ele diz, como eu sinto saudade de vós. Paulo não disse, eu estou na cadeia, o evangelho aqui, para mim isso aqui é a igreja, eu estou aqui vivendo com Deus, não importa mais nada. Não, ele estava ali, ele disse, olha, eu sinto saudade, você não sente saudade do povo invisível, mas do povo que você está aliançado e que você pode estar junto, edificando. Deus deu ao seu povo o quê? Ministérios, para que um edifique ao outro, para que juntos nós cheguemos à estatura. É isso que é a igreja, é estar na aliança, é estar no pacto. Então, você não pode sentir saudade, como Paulo sentia, na definição que as pessoas querem para a igreja, não é? Que ecoa a cultura. Paulo diz assim, não, em 2 Coríntios 6, 12 e 13, não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós. Numa justa compensação, falo como meus filhos, abram também o coração de vocês. Paulo deseja vê-los, Paulo sente saudade, deseja estar com eles. Em Romanos 1,11 ele diz assim, para aquelas pessoas, anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual e fortalecer vocês, e vocês me fortalecer também. O capítulo 16 de Romanos, Paulo cita um monte de nome de gente, de pessoas,
Paulo, em suas cartas, cita o nome de mais de 100 e poucas pessoas. Essa relação, aqui em Filipenses 4:1, portanto, meus irmãos, a quem amo, de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. É isso que a aliança faz. Ou então, 1 Tessalonicenses 3:6, agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-me boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam as boas recordações de nós, desejando ver-vos assim como nós queremos vê-los. 2 Timóteo 1,14 diz, lembro-me das tuas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Paulo anseia pelo carinho, deles e com carinho por eles, como o próprio Cristo. Ele diz assim em Filipenses 1,8, Deus é minha testemunha de como eu tenho saudade de vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. Paulo sabe que a angústia dele é para a edificação da igreja visível, da igreja dos Coríntios, dos Gálatas. Então ele diz, a minha tribulação, olha, ela gera bênção para vocês, e é por isso que eu aceito ela com alegria, porque a igreja visível, a igreja com a qual eu estou em comunhão, eu edifico, eu sou edificado, está sendo edificado pelas minhas tribulações. Se somos atribulados, é para a consolação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, o qual lhes dá paciência para que suportem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. 2 Coríntios 1,6. Paulo não deu parte de si às igrejas, se deu totalmente. Porque você não pode estar numa relação de aliança com Deus sem estar numa relação de aliança com os que estão aliançados com Deus. Ele se deu completamente. Paulo não amava assim apenas os cristãos maduros, maiores. Ele odiou a igreja visível, ele matou as pessoas, e ele amou essa igreja visível. Ele viveu para elas, se gastou por elas, e do mesmo jeito que ele tinha arrastado as pessoas e matado as pessoas, ele gastou a sua vida para a igreja. Ele não criou, ele não fugiu da palavra de Deus para criar uma coisa privada, que ele pudesse viver uma vida em que não estivesse totalmente vinculada ao povo de Deus. Então nós vamos continuar a partir daqui, semana que vem. Se nós não entendermos a teologia do pacto, da aliança, nós não temos como entender. É por isso que o casamento hoje não tem nada a ver com o que Deus disse. Nós não temos como entender a igreja. Nós vivemos uma relação de consumo. Nós pensamos que temos que ir no lugar ou experimentar coisas, e nós, num relacionamento não estiver bom para nós simplesmente saímos. É por isso que as pessoas casam, e é por isso que as pessoas não têm uma definição de igreja. Ela acha realmente que pode ser igreja, ela é igreja, ela está aliançada com Deus de uma outra forma, sozinha. Não existe uma aliança de Deus com uma pessoa. Deus só se aliança com a igreja, corporativamente, com o corpo de Cristo, e você, para estar aliançado com ele, tem que estar aliançado com a igreja. Então, publicamente, você é batizado, você está comprometido com a igreja visível de Cristo, você gasta a sua mente, o seu coração, o seu tempo, a sua vida. Você não escolhe que partes vão estar no sacrifício vivo que é a sua vida. Na aliança, você está todo nela, ou você não está. É por isso que a Bíblia não conhece cristianismo isolado. É por isso que as cartas são escritas assim, aos irmãos santos que estão em Filipos, junto com os pastores e diáconos, ao corpo de Cristo, ou então aos irmãos que estão em Éfeso, naquela igreja local. É assim, a Bíblia não conhece, porque a Bíblia não conhece um evangelho fora do pacto, fora da aliança, porque fora da aliança só há condenação. Mas você não tem uma relação de consumo ou uma relação casual com Deus. Você define com Deus o que você quer, o que você não quer, como quer, o que é confortável, e você define que você não está aliançado com o povo de Deus de verdade. Você não está na aliança, ou você está na aliança. Então é por isso que Paulo, depois de dizer que ele é escravo de Cristo, Paulo, Timóteo, escravo de Jesus Cristo, é isso que essa relação levou a todos os santos que foram separados em Cristo Jesus, que estão em Filipos, naquela igreja, com os pastores e diáconos. Então, se nós não somos igreja, ou seja, se nós não entendemos o pacto da aliança, da nova aliança, a teologia do pacto, nós podemos falar um monte de bobagem a respeito de que eu acho que ser igreja é isso, aquilo. Normalmente,
A pessoa deixou claro que não entende o Evangelho, não entende a palavra de Deus e acha que tem uma relação com Deus imaginário, única, individual, que todo mundo num culto, cada um está se relacionando individualmente com Deus e não corporativamente. Está fora da aliança. A igreja é o corpo de Cristo. Você não tem como estar em uma relação com Cristo sem fazer parte da igreja. É por isso que a Bíblia usa os termos videira, um edifício no qual você é um tijolo que fica junto com outro tijolo. A igreja existe para edificar o outro, existe para o outro, existe para a comunhão com o outro, é a vida de um só corpo. Não é a vida individual, o que serve para mim, o que é bom para mim, o que não é bom para mim, isso está fora, isso está dentro. É os santos que estão em Filipos, com os pastores e bispos, e os santos que estão em Éfeso, e os santos que estão em Corinto, juntos, como igreja, local, em todos os locais onde a igreja está. Não existe um cristianismo em que alguém possa viver sozinho, segundo a palavra de Deus. Vamos ficar de pé. Perigos sem fim e tentações terei que enfrentar aqui, mas Cristo venceu, seguro estou, pois Cristo hoje vive em mim. Correntes não me prendem mais, meu Deus, meu Rei, me libertou, em mim fluiu graça sem fim, imenso amor eu encontrei. Correntes não me prendem